Hello, Dear Teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dear Teacher Podcast, o podcast feito para ressaltar a realidade, mesmo quando desafiadora, dos professores de inglês. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os desafios da migração do presencial para o digital, né? Que a gente viu muitos desses desafios na época da pandemia, que a gente precisou se adaptar de muitas formas muito urgente, mas que hoje em dia a gente já consegue administrar um pouquinho melhor, a gente já tem bastante gente trabalhando nessa área que pode nos passar esse conhecimento, e a gente vai falar de alguns desses desafios de quando a gente dá aula ainda em escola, a gente quer começar a dar aula particular, não sabe muito bem como começar, né, particular online, e para isso a gente vai abordar os seguintes tópicos: a adaptação à tecnologia, a questão da falta da interação social, que pode vir a ser um desafio, a questão da conexão com a internet, da gestão da sala de aula, né, com relação à atenção do aluno, a questão de avaliação e feedback, gestão de tempo, e depois eu vou dar algumas ideias de mais inovadoras, assim, né, para que tu possa aplicar com os teus alunos. Por exemplo, a sala de aula invertida, a gamificação, a aprendizagem baseada em projetos, algumas ferramentas de realidade virtual e a questão do psicológico, né, que acaba afetando bastante também, que hoje em dia até a gente acaba abordando bastante esses assuntos, mas na pandemia a gente precisava mais dessa questão desse apoio psicológico, né, porque estava toda uma questão acontecendo. Hoje em dia já é uma coisa um pouco mais opção nossa, né, dar as aulas online. Então vamos começar com relação à adaptação à tecnologia. É muito importante que o professor que dá aula presencial e que queira dar aulas online, ele esteja aberto a pesquisar ferramentas, né, ou enfim, algum professor com quem ele se identifica, ele compra um curso, ele acompanha no Instagram para poder ter uma bagagem um pouquinho maior e saber quais são as ferramentas possíveis, quais são as plataformas que são opções para dar aula, e testando, vendo qual que ele se adapta mais, né? Lembrando que nenhuma escolha que a gente faz ao longo da nossa trajetória como profs particulares é eterna, a gente sempre pode ir adaptando. Então, isso é muito importante, né, para os professores que estão começando essa transição do presencial para o digital, de estarem abertos a conhecer plataformas, né? Porque a aula online, ela não é simplesmente uma aula de escola dada na frente de um computador. Ela precisa de toda uma adaptação, como é que faz para tornar esse material mais atrativo? Como é que eu consigo criar um material um pouquinho menos folha, para que eu não precise enviar para o aluno imprimir, né? Como que eu posso fazer isso de forma online? Claro que tem muitos alunos que preferem livros impressos, aí a gente envia em PDF, a gente envia o link para o aluno comprar, né, se for um material didático. Essa questão da adaptação à tecnologia é muito importante, de manter em mente que as coisas vão precisar de adaptação. Eu me lembro, na época da pandemia, eu tenho um professor que se chama Prof. Regis, que ele inclusive me segue, não sei se ele vai estar ouvindo aqui, mas se tiver, um beijo. Prof. Regis, eu adoro ele, porque ele se adaptou muito bem na pandemia. Ele criou um monte de coisas alternativas online para suprir aquela falta da interação social que a gente sentia na época da pandemia, né, do presencial. Então ele criou lives no YouTube para falar sobre aulas, né, porque eu fiz letras em inglês na faculdade. Então ele dava aí sobre a questão da educação, ele fazia lives com convidados para falar sobre educação para criança, literatura inglesa. Então ele fez muita coisa, ele também fez alguns grupos de leitura em inglês, que foi ótimo, eu adorei participar, foi muito enriquecedor e me deu muitas ideias para que hoje eu também usasse no meu negócio. Então, tudo isso valeu de alguma coisa. Então, a solução ideal seria investir, né, o professor investir em algumas plataformas, talvez, conseguir encontrar a plataforma ideal e testando também, né, estar familiarizado com quais são as ferramentas possíveis para conseguir ter um ensino online. A questão da falta da interação social, isso pode vir a ser um problema se o professor não usa as ferramentas que ele pode, né? Por exemplo, na época que eu dava aula na escola, eu tinha uma aluna que ela sempre fez aula online. Antes da pandemia, durante e depois, ela sempre fez online. E ela
gostava até, né, por questão de praticidade, porque depois ela ia pra escola, então ela já fazia online meio que por isso, né, que inclusive é um ponto positivo, a praticidade, né, das aulas online. A gente fazia muitas atividades de, por exemplo, vai no teu guarda-roupa e pega a roupa que tu usou no teu último aniversário, me conta que roupa é essa, quais são as cores, os formatos, é uma roupa grande, é uma roupa pequena. Então a gente fazia toda uma aula voltada para que ela me mostrasse o mundo dela. E a gente podia não estar presencialmente juntas, mas a gente fez coisas que, se a aula fosse presencial, a gente não teria como fazer. Quando a gente tinha aula sobre comidas, né? Porque ela era uma aluna adolescente. Vai na geladeira e pega todas as frutas que tu tem. Aí ela ia lá, pegava, mostrava. Ela voltava lá, pegava e mostrava. Como nas aulas online, tudo acaba acontecendo muito mais rápido, né? Porque não tem toda aquela coisa de, bate na porta, um aluno fala alguma coisa, tem que parar a aula porque, enfim, televisão parou, projetor parou, tem que escrever no quadro. No online é tudo um pouco mais rápido, né? Até por conta da atenção do aluno. Então, ter esse tempo do aluno demonstrar um pouco da realidade dele é muito interessante. Fazer alguma atividade também, me mostra as partes da tua casa. This is the kitchen, this is the living. Fazer a ligação daí por a aula por celular, em vez de fazer por computador, para que o aluno possa mostrar a casa dele. Tudo isso acaba sendo muito positivo, traz um enriquecimento bem grande nas aulas. Então, a questão da falta da interação social pode ser suprida com o aluno mostrar o mundo dele. Olha que maravilha. Com relação à conexão da internet, né? Quando a gente dá aula online, eu acho que é muito importante a gente ter em mente de que a internet é um investimento primordial. Do mesmo jeito que quando a gente dá aula presencial na casa do aluno, por exemplo, a gente precisa ter um deslocamento meio rápido ou ter um 99 meio de confiança ali que consiga nos levar. Quando a gente dá aula online, a gente precisa ter uma internet estável. Quando o aluno não tem, que era o caso dessa minha aluna também que fazia aula online na escola, a internet dela era bem fraquinha. E na escola a gente usava o Whereby para dar aulas online. E eu acho uma plataforma um pouco pesada. E nunca dava certo com ela. Eu sempre tinha que mandar depois um link do Google Meet. A gente perdia uns 10 minutos nessa função de, manda o link do Whereby, não abre, daí abre e fica travando. E aí eu acabava desistindo, eu mandava o link do Google Meet e aí a aula rendia. Então, é responsabilidade do professor ter uma internet boa, investir, né, numa internet boa, até porque o aluno te paga para que tu consiga dar esse retorno para ele. Ser honesto com o aluno, né? Por exemplo, se tu perceber que a internet do aluno tá prejudicando a qualidade da aula, procurar algumas outras alternativas. Talvez plataformas que não sejam tão pesadas. O aluno conseguir ter aula na casa da avó, do avô, né? Quando é um aluno um pouco mais novo, se ele puder. Enfim, tem que ser tudo na base da honestidade. Não dá para fechar os olhos diante dos problemas. Com relação à atenção do aluno, né? É um desafio muito grande a gente conseguir manter a atenção do aluno tanto no presencial quanto no online. No presencial, a gente tem a opção de mandar, né, quando é em escola, mandar o aluno para a diretoria, tem todas essas opções presenciais. Quando é aula particular, a gente consegue conversar com o aluno, a gente consegue conversar com a mãe do aluno. No online, eu não vejo tanta diferença assim com relação à atenção dos alunos, porque como eles estão tendo aula da casa deles, e a gente faz muitas das atividades de me mostra tal coisa, deixa eu ver teu quarto, né? Quando o aluno começa a se dispersar muito, porque eu comprei um bichinho de pelúcia, quando é um aluno mais novo, aí a gente consegue fazer essa atividade, assim, então me mostra, mas me apresenta ele em inglês, né? A gente já vai dando uma introduçãozinha assim. Mas fora as coisas presenciais que o aluno pode nos mostrar da realidade dele, a gente também pode trazer algumas atividades mais interativas no computador, né? Por exemplo, alguns sites como o Bamboozle, o Wordwall, o Quizlet, o Kahoot, eles acabam trazendo um pouquinho mais de dinâmica para as aulas. E se o aluno já é um pouquinho mais velho, trazer algum convidado, alguém que fala alguma outra língua, né? Enfim, trazer um outro teacher para fazer uma atividade mais de conversação também, para que ele consiga se colocar em situações que ele não está acostumado. Se é um aluno que vai viajar e ele precisa praticar um pouquinho mais, então todos os professores conseguem recorrer a algo que vá trazer a atenção do aluno para dentro da sala de aula. Mas eu acho importante a gente lembrar também de que não é responsabilidade do professor fazer todas as aulas serem muito divertidas. Vão ter aulas que vão ser um pouquinho mais monótonas. Quando for uma atividade
enfim, mas as atividades em si a gente consegue adaptar para que o aluno consiga estar mais presente. Enfim, né, vão ser dias e dias, e a gente aprende por experiência também com relação à personalidade do aluno, né? Ver aquele aluno que não presta muita atenção na aula, ele tem algum problema, né? Porque às vezes acontece, a pessoa pode ter TDAH. Como que eu, como professor, posso trazer a atenção desse aluno? É constante? Enfim, todas essas reflexões que um professor particular precisa fazer ao longo da sua trajetória. Com relação à avaliação e feedback, eu não faço avaliações tradicionais. Quando eu dava aula na escola, essa minha aluna que fazia aula online, a escola enviava para ela a prova, a mãe dela imprimia no dia da prova e ela fazia a prova ali comigo na webcam. Hoje em dia, eu vejo muitos professores adaptando isso para Google Forms, Kahoot, enfim, vários sites, até o Canva, que o aluno recebe ali a prova, ele consegue fazer, e aí tem que ir meio da consciência dele, né? Ele tem todas as opções ali para poder colar. Mas, como ele quer realmente testar se ele aprendeu ou não, ele daí tem que ir fazendo, né? Agendar um horário para fazer uma avaliação também é possível. Eu geralmente dou um feedback mais instantâneo, do tipo, olha, eu tô vendo que tu tá tendo dificuldade nesse conteúdo, quem sabe a gente fica uma semaninha a mais nele. Dou algumas atividades pro aluno fazer em casa também. Eu gosto mais dessa questão da avaliação constante, mais do que fazer uma avaliação no final do semestre, no final do ano. Mas tem alunos que gostam, então a gente acaba se adaptando também. Com relação à gestão de tempo, eu não sei você, professor, mas eu tenho a impressão de que no online é tudo muito mais rápido. Eu sinto que eu preciso fazer muito mais atividades com os alunos do que eu fazia no presencial. No presencial eu raramente ficava sem assunto, e eu me lembro da minha primeira aula online, lá em 2020, eu tinha tanto medo de ficar sem assunto com um aluno no online, que eu criava uma lista gigantesca de atividades para fazer. Hoje em dia eu consigo administrar um pouquinho melhor, eu já tenho um repertório um pouco maior de atividades, então eu consigo enxergar. Aqui cabe uma atividade de listening, eu já sei mais ou menos aonde pesquisar. Eu tenho na minha barra de favoritos uma lista gigantesca de sites para, se sobra tempo da aula, o que a gente pode fazer, né? Porque às vezes uma atividade também não dá certo, uma atividade de listening não tá saindo som, tá, vamos adaptar ela ou vamos passar para a próxima. Toda essa questão da gestão de tempo acaba acontecendo para que o professor também consiga adaptar um pouquinho mais a aula usando as ferramentas que existem aqui, né, no computador. E existe também a opção do professor, que é uma coisa que eu faço, de usar o Canva e materiais prontos, para que ele consiga organizar o tempo um pouquinho melhor, né, tanto de preparo da aula, quanto o tempo da aula em si. Então, por exemplo, usar um material já pronto, né, eu tenho algumas professoras, inclusive, que elas têm alguns materiais que, enfim, eu adquiri delas, alguns delas me deram para que eu possa experimentar usar. Eu vou deixar na descrição desse episódio para que tu possa dar uma olhada, que são muito completos. Então, eu trago algumas atividades extra para aula. Isso nos alunos que fazem inglês geral, porque eu também tenho alunos que fazem inglês para viagem, daí a gente faz alguma coisa um pouquinho mais específica. Alguns alunos que fazem inglês para reforço escolar, daí a gente segue o conteúdo que ele tá vendo na escola. Então, essa questão de quais atividades escolher, né, a gente acaba descobrindo através do aluno, né, ele que vai demonstrar o que seria mais interessante para ele, e a gente acaba fazendo essa gestão do tempo ao longo da aula com base nisso. E é muito legal de ir descobrindo quais são as melhores formas de conseguir ajustar uma atividade, de conseguir ver como fazer uma atividade ficar mais interessante. Essa atividade aqui dá para fazer ela com vídeo, em vez de fazer ela no livro. Então, tudo isso acaba sendo muito divertido, inclusive, de ir descobrindo aos poucos. E agora a gente vai falar sobre alguns bônus, algumas soluções criativas e inovadoras para a educação digital. Existe algumas ferramentas muito boas que faz com que o aluno se sinta mais autônomo também durante as aulas, né? Mais independente, como, por exemplo, a sala de aula invertida, em que o aluno vai dar a aula para o professor. Dá para fazer de diversas formas, na verdade. Com os alunos em que eu geralmente faço isso, eles já são um pouquinho mais avançados, mas eu envio para eles antes da aula, na semana anterior, o material que a gente vai ver, e eu peço para que eles nos primeiros 15 minutos, eles vão me dizer o que eles entenderam desse material. Depois a gente, enfim, eu explico às vezes, dependendo, às vezes a gente faz algumas atividades. Com alunos que gostam
gostam de conversar bastante, dá até para fazer uma coisa um pouquinho mais longa, né? Por exemplo, até um projeto. Mas daí dá para enviar um material, um vídeo, uma leitura, um texto, uma notícia. E aí na outra aula o aluno tem que falar alguns pontos principais ali desse material. Além do professor ficar um pouquinho mais tranquilo com relação ao planejamento da aula, o aluno se sente muito mais autônomo, muito mais independente. Ele percebe que ele entendeu muita coisa do conteúdo, que ele tem sim muita bagagem em inglês por estar conseguindo fazer essa atividade de sala de aula invertida. É muito divertida e ela é bem benéfica para ambas as partes. Outra coisa também que o professor online gosta de fazer, deve fazer, é a questão da gamificação, né? Gamificar a atividade. Existem muitas plataformas hoje em dia que estão aí para nos auxiliar, como Bamboozle, Kahoot, Wordwall, Quizlet, Classcraft, que são ótimas para ajudar no engajamento da gamificação das aulas online. Então, ao invés de fazer uma lista de exercícios, colocar esses mesmos exercícios, essas mesmas perguntas em um Bamboozle da vida, e aí o aluno consegue ali respondendo, ele escolhe o número, daí perdeu ponto e ganhou ponto, e ele veio e ganha o jogo. Então, isso tudo acaba se tornando muito mais divertido. Mas também vê a personalidade do aluno, a idade dele. Bamboozle, todos os meus alunos de todas as idades adoram, porque é um jogo divertido, e daí quando tu vê, tu perde ponto. Mas eu também tenho alunos que não gostam de competição, porque eles ficam nervosos, então com eles eu não faço. Então tudo isso também vai dependendo um pouco ali da personalidade do aluno, né? Vale sempre perguntando se ele realmente quer, se ele não quer, qual atividade que, enfim, ter duas atividades para fazer e daí o aluno escolhe. Isso também é bem bom, porque ajuda o aluno a sentir que ele tem autonomia na sala de aula, né? Por mais que tu tá dando as opções, ele sente que ele está decidindo dentro de todo o universo. Então isso é muito positivo. Agora, falando sobre projetos. Os projetos, eles são muito bons de fazer com alunos que gostam de conversar ou que precisam conversar para uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, uma viagem. Então, começar o semestre já entendendo o objetivo do aluno e botando esse desafio, né, para ele. No final do semestre, a gente vai vendo ao longo do semestre os conteúdos, né, que a gente vai precisar ver, e no final do semestre, tu vai apresentar um projeto na última aula, que até inclusive pode ser um tipo de avaliação. Tu vai apresentar como que tu vai planejar a tua viagem com base nos conteúdos que a gente vai ver. Aí, durante o semestre, o que vocês veem? Orçamento, como organizar um orçamento para uma viagem, como escolher o melhor hotel, como fazer, quais são as opções de acomodação, restaurantes nesse lugar, como alugar um carro, como comprar a sua passagem. E no final do ano, do semestre, o aluno pega e faz o seu planejamento, como se ele fosse fazer mesmo para a viagem, mas em inglês, para poder te apresentar. Ele vai sentir que ele tem muito mais autonomia, que ele tem muito mais confiança para poder fazer essa viagem, que ele vai conseguir viajar porque ele sabe se comunicar. Então, essa parte dos projetos também é muito positiva, muito benéfica. O uso de ferramentas de realidade virtual. Isso é muito importante, né? De realidade aumentada. Existe um site chamado artsandculture.google.com que ele é perfeito, principalmente para quem gosta de artes, porque ele mostra museus, ele mostra obras de arte de vários lugares, e se tu entra no site, tu consegue mexer e aí tu visita museu. Eu tenho uma aluna minha que ela adora museus e ela viaja bastante, então a gente usa bastante também o Google Maps. Ela compartilha a tela do Google Maps e vai me mostrando aonde ela já foi, aonde que ela gostaria de ir, a próxima viagem dela, onde é que vai ser, onde é que ela vai. Então é muito positivo quando a gente dá também essa posição para o aluno poder ensinar pra gente um pouquinho sobre ele. Muito positivo. Existe também um site chamado MergeCube, mas esse eu não conheço. Eu encontrei ele na internet quando eu tava pesquisando outras ferramentas, mas esse eu não conheço. Mas eu acho que até pelo Google Maps tem como fazer por museus. Em último ponto, a questão do apoio psicológico e do bem-estar, tanto do professor quanto do aluno. Isso é muito importante, né? Às vezes no digital a gente se sente um pouquinho afastado do aluno, né? Mas é importante também ir, por exemplo, fazendo essa manutenção, né? De enviar mensagem no aniversário do aluno, demonstrar
mostrar que tá ali por ele, uma vez por mês eu envio uma mensagem de suporte, tá tudo bem com o conteúdo? Precisa de uma ajuda a mais? Quer que eu envie algum áudio explicando algum conteúdo? Então, essa questão de ajudar o aluno é muito importante, e também da gente, né, ter uma rede de professores é muito importante. Hoje, inclusive, mais cedo, eu tive uma reunião de estudos com outras 3 teachers que são aqui da minha cidade. Foi online, mas a gente fez uma manutenção de psicológica muito boa, porque a gente desabafou de como foram nossas experiências trabalhando em escola, a gente se conheceu um pouquinho melhor e a gente conseguiu ter essa troca de experiências, que é algo muito importante. E tem coisas que só professores vivenciam, então é muito importante ter uma rede de apoio de outros professores, amigos, colegas de trabalho, da mesma escola, de outras escolas, do Instagram, enfim, qualquer contexto que seja, é muito importante a gente ter também esse apoio. Dito isso, vou te fazer um convite, que eu criei um grupo no WhatsApp para professores poderem se comunicar, as dificuldades e tudo mais, e eu vou deixar na descrição desse episódio. Se tu quiseres participar, é só entrar lá. Também vou te deixar outro convite, que para me seguir no Instagram, se tu quiseres, né, também vou deixar aqui na descrição desse episódio, é @DearBrightTeacher, do Ju. Quero te agradecer por ter participado, por ter ouvido até aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Thank you e see you on the next episode. Bye!